Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Peço para os amigos deixar aquele like de vocês para ajudar o canal. Se inscreva também se você ainda não for inscrito, ative as notificações e siga a gente nas redes sociais, beleza? O assunto hoje vai ser Fluminense e Santos, até porque não poderia ter outro assunto, né? Fluminense ganha mais uma no Campeonato Brasileiro, sua segunda vitória consecutiva, segunda vitória no Maracanã. Então, 100% de aproveitamento no Maracanã. E mais uma vitória de Renato Gaúcho também, que agora temos aí com o novo treinador 3 jogos, 100% de aproveitamento, 8 gols feitos e 1 gol sofrido, né? Ele estreia lá no jogo contra o Red Bull, que a gente ganha de 2-1, depois a gente passa pelo São José 5-0 e ontem 1-0 em cima do Santos, né? Então, vamos falar um pouco do jogo. Vamos falar do jogo aqui, porque não foi um grande jogo, tá? Não foi um grande jogo, mas eu acho que a gente tem algumas boas observações para fazer sobre o que aconteceu na noite de ontem no Maracanã, né? O Fluminense, ele domina o jogo, né? O Santos em momento nenhum incomoda o Fluminense que começou com o mesmo time que jogou contra o Red Bull Bragantino, que era o time que vinha jogando com o Mano, né? Começamos com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lima, Canóbio, Ares e Cano, né? E aí o Fluminense, ele tem algumas boas oportunidades, mas também não consegue concluir no gol, né? O Fluminense, ele não dá um chute no gol. O goleiro Gabriel dos Santos não faz uma defesa o jogo todo, né? Mas o Fluminense, ele teve muito domínio, muito volume de jogo, mas isso não foi convertido em chances reais de gol, né? No primeiro tempo, a gente tem ali um chute do Hércules por cima, né? Onde o Fluminense vai trocando a bola, vai trocando passes ali na frente da área, e aí o Hércules recebe numa posição mais central, de fora da área, finaliza, a bola vai por cima. A gente tem também uma falta cobrada pelo Ares, mais uma finalização por cima, e tem, talvez, tirando o gol, óbvio, a chance mais clara do jogo, que foi a cabeçada do Cano, né? Um cruzamento que vem da direita, e o Cano sozinho, simplesmente sozinho, um cruzamento do Ares, né? Mais uma vez, numa excelente jogada, que ele consegue escapar, chega na linha de fundo e cruza para trás, e o Cano sozinho cabeceia numa posição ali até bem estranha, né? E a bola sai bem longe do gol ali, uma oportunidade assim que daria até para de repente ter dominado e feito o gol com mais tranquilidade. Mas o Cano, ele tenta cabecear e perde um gol, uma chance claríssima ali, né? Então, no segundo tempo, o padrão do jogo ele não muda muito. O Santos até passa a ter um pouquinho mais de bola, principalmente por causa da entrada do Neymar, né? Mas mesmo assim o jogo continua o mesmo. O Fábio sendo um mero espectador, o Fábio não sequer tocou na bola, né? O Fábio só tocou na bola ali para bater tiro de meta. E mesmo a gente falando de um Santos com jogadores bem qualificados, né? Então a gente vê o quanto que o time do Santos veio de uma maneira covarde para jogar no Rio de Janeiro. Veio para jogar aquele famoso por uma bola. Quando não tem essa uma bola, e aí passa a ser um jogo bizarro, como a gente viu do Santos ontem, né? Mas melhor para o Fluminense, assim, e um time que não desistiu em momento nenhum, né? O Fluminense, ele, mesmo tendo as suas limitações, ele não desistiu em momento nenhum de buscar o resultado, né? E aí, no segundo tempo, a gente tem uma finalização só, pelo menos que eu lembre aqui, que é aquela finalização do Bernal. O Bernal, que mais uma vez entra muito bem, vamos falar daqui a pouco individualmente dos jogadores aqui. O Bernal, ele recebe uma bola ali no meio campo, praticamente, avança, e aí ele dá um drible no volante do Santos e finaliza de muito longe. A bola sai muito perto do gol, com bastante perigo, mas percebem como foram só finalizações para fora. Todas as finalizações para fora. A única que foi no gol entrou. Então, talvez isso possa ser pouco, né? Valeu pelo jogo, valeu pela vitória, principalmente se tratando de um início de trabalho. A gente está falando aí, são 3 jogos, pô. Então é um início de trabalho. O Renato está conhecendo o grupo, está conhecendo a melhor maneira de se jogar, está tentando ainda, vai demorar ainda para implementar o tipo de jogo do Renato no Fluminense.
Então, é muito importante quando você consegue ter esse tempo para trabalhar. E como se tem esse tempo? Através de vitórias. Porque se você perde, o trabalho ele fica muito prejudicado porque vai existir a pressão. Né? E à medida que você vai ganhando, a tendência é o ambiente ficando mais leve, a torcida chegando junto no estádio, menos críticas, né? Mais paciência. Então, tudo isso acaba ajudando esse início de trabalho do Renato Gaúcho, né? Então, a gente vê que existe ali talvez um trabalho melhor na parte defensiva. O Fluminense tem sofrido menos, né? O Fluminense tem sofrido menos. O jogo de ontem, diferente do jogo do Bragantino, que o Fluminense foi muito bem no primeiro tempo e no segundo só deu o Bragantino, o jogo de ontem ele diminui um pouco essa diferença. O Fluminense vai muito bem no primeiro tempo, no segundo joga também muito bem, né? Muito bem em termos de volume, tá, gente? Mais uma vez, não é que foi uma partidaça do Fluminense, mas em termos de volume, controle de jogo, controle de bola, o Fluminense consegue competir e bem no jogo contra um adversário forte, né? Então, diferente do jogo do Bragantino, foi um jogo que o Fluminense não sofre no segundo tempo, diferente se a gente for fazer uma comparação com o jogo contra o Red Bull, né? E a tendência é cada vez mais a gente ver isso aí melhorando, a gente vê isso aí, principalmente em casa, onde o Fluminense é muito forte dentro de casa, né? Agora a gente vai ter o primeiro grande desafio do Renato, que vai ser o jogo contra o Corinthians fora de casa. Então, é um jogo que, historicamente, o Fluminense tem muita dificuldade de vencer e vai ser o primeiro teste de fogo do Renato. Lembrando que brasileiro é isso, né, gente? A gente joga num dia contra um Santos, no outro contra um Corinthians e não vai ter jogo fácil, né? Não vai ter jogo fácil. A gente vê até os times aí que supostamente vão brigar pelo rebaixamento conseguindo bater de frente, né? O Mirassol, por exemplo, vai lá na Bahia, empata com o Bahia, o Vitória empata com o Atlético Mineiro fora de casa, após estar ganhando, né, 2 vezes, está na frente do placar, então não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Então a parte da competitividade ela vai ter que ser essencial para esse time do Renato, né? A gente não tem o melhor time, a gente não tem o melhor elenco, mas é um time que, se bem treinado, bem escalado, pode fazer um bom trabalho nesse Campeonato Brasileiro de 2025, diferente do ano passado, onde a gente sofreu bastante. Agora, na terceira rodada, a gente já tem a mesma pontuação do ano passado, com 13 rodadas, quando o Diniz deixa o Fluminense 6 pontos, né? Então, a tendência esse ano é as coisas meio que voltarem à sua normalidade ali, porque o Fluminense tem time para brigar ali em cima. Então, eu acredito que seja isso que a gente vai buscar, né? A gente vai ter os próximos 4 jogos aí, 3 competições diferentes, né? Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, não vai ter tempo de treino, é só jogo, 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 e o Renato ele vai ter que fazer os ajustes em cima dos jogos, né? A gente ainda vai ter alguns jogos aí, teoricamente, mais tranquilos, que são jogos da Sul-Americana, e a Aparecidense, por exemplo, é um jogo que por ser jogo de ida e volta, é um jogo até mais suscetível a que tenha, mais uma vez, um time misto ou até um reserva, como foi contra o San José, e assim o Renato vai conseguindo rodar o elenco e também observar jogadores que não fazem parte ali do primeiro time, né? Então, é isso. O jogo ontem, ele se desenha ali, ele finaliza com 1-0 no apagar das luzes, gol de Samuel Xavier, né? Uma jogada que tinha tudo para dar errado, né? Era uma jogada que tinha tudo para dar errado e acabou que o gol sai dali. Por que tinha tudo para dar errado? Porque o Fluminense vai girando a bola e do lado esquerdo o Keno recebe e vai tentar fazer uma virada pro Samuel Xavier. Só que no que ele tenta fazer essa virada, ele chuta em cima do Everaldo. Ele chuta no Everaldo, a bola sobe. Do Everaldo não, perdão, do Bernal. Ele chuta em cima do Bernal, a bola sobe e o zagueiro estava bem adiantado para poder fazer o corte. Só que nesse momento o Arias ele recua, o Arias estava na frente do zagueiro, ele volta, se estica e dá um carrinho
já com passe direcionado para o Samuel Xavier. Então, esse gol ele tem uma participação importantíssima do Aras também, não só uma participação importantíssima, como mais uma assistência do Aras, porque conta como uma assistência. Então, mais uma vez, o colombiano sendo decisivo para uma vitória do Fluminense, né? Para um placar positivo do Fluminense. E aí, nesse passe do Aras, né? Esse carrinho barra passe, barra assistência do Aras, o Samuel Xavier recebe, finaliza, a bola desvia no zagueiro e vai morrer no ângulo do goleiro Gabriel Brazão. Né? Aquele famoso, para quem gosta, né, de falar aquele famoso gol cagado, talvez essa tenha sido a maior definição do gol cagado aí de 2025. Né? Mas um gol cagado, mas um gol importante. E se a gente quiser puxar uma justiça no futebol, o time que mereceu ganhar foi o Fluminense. Foi o time que buscou, foi o time que jogou, foi o time que teve a bola, que não desistiu, né? Então, pode não ter tido aquele futebol de excelência, mas foi o time que falou a todo momento, durante os 100 minutos de futebol ali, que eu quero ganhar, eu quero jogar, né? E aí, a gente tem as substituições do Renato ao longo do jogo, né? Ele tira o. Ele vem com o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso entra no lugar do Lima no segundo tempo. Ele tem o Everaldo no lugar do Germancano. Ele tem o Keno no lugar do Canóbio. Ele tem o Bernal no lugar do Hércules. E ele tem o Thiago Santos no lugar do Martinelli. Algumas substituições aí muito padrão, né, do que o Renato tem feito. Parecido com o que o Mano fazia, aquelas substituições 6 por meia dúzia, sem mudar muita coisa. E aí ele explica que a substituição do Hércules foi um pedido do jogador que estava com a perna pesada. Então, uma substituição ali não técnica, não tática, mas por lesão. A gente tem a substituição do Martinelli também, né? Ele explica na coletiva que o Martinelli já estava reclamando de cansaço ali, e aí, como ele não tinha outro volante no banco, ele foi de Thiago Santos, né? Daqui a pouco a gente até vai falar um pouco da importância dessa substituição, que a princípio pareceu ser uma substituição bem defensiva, mas eu, pelo menos, eu enxerguei de uma outra maneira, e o Renato até ele concorda com isso, quando ele fala dessa substituição na coletiva, tá? E aí ele explica que ele bota o Thiago Santos porque ele não tinha outro volante. Se ele tivesse outro volante no elenco, iria ter entrado outro volante. Mas ele não tinha ali no banco de reserva. O Thiago Santos era o único. Então entra o Thiago Santos no lugar do Martinelli, que vinha fazendo um excelente jogo. Né? E aí por que eu falei da substituição, que foi uma substituição que mais ou menos dali começou a mudar o jogo e o Fluminense busca a vitória depois? Porque quando ele entra com o Thiago Santos, o Fluminense ele passa a ter o Thiago como um volante, né, de contenção, um volante ali na frente dos zagueiros, quando a gente tem a bola. E aí, quando isso acontece, ele abre os laterais. Então, os laterais, o René e o Samuel, praticamente eles viram ponteiros. Né? Eles jogam ali como ponteiros. Toda hora, principalmente o Samuel, espetado lá no setor ofensivo, com menos obrigação defensiva. E aí, não à toa assim sai o gol. Né? O Samuel Xavier, por si só, ele já sobe bastante. Mas aí, após essa substituição, ele ganha um pouco mais de liberdade, para não ser aquele jogador que vai precisar voltar correndo para recompor em caso de bola perdida. E assim sai o gol, né? O Samuel Xavier posicionado como um ponta direito. Então, de certa forma, tem o selinho do Renato aí, tem o dedo do Renato, né? Nessa vitória. Muita gente está achando a substituição como uma substituição defensiva. Eu não consigo enxergar que só porque você tem 3 zagueiros, você necessariamente vai ser defensivo. Pelo contrário, você pode ter 3 zagueiros e ser muito ofensivo, porque você vai dar um suporte para a tua zaga e liberar o teu time para jogar. Então, ponto para o Renato Gaúcho nessa. Né? A vitória, mesmo não tendo sido brilhante, de certa forma, passa pela substituição dele, passa pela movimentação das peças dentro de campo.
Então, isso que é o mais importante, né? 3 pontos para o Fluminense. O Fluminense que agora ocupa ali, se eu não me engano, o quarto ou quinto lugar do campeonato, 6 pontos, mas está bem no início, né? Falando agora sobre os jogadores, o Fábio não tem o que falar, tá? Como eu disse, o Fábio não trabalhou. Então, não tem muito o que falar do Fábio aqui. Daria uma nota 5 para o Fábio, só para ser aquela nota mediana. Samuel Xavier, ele ataca bastante, ele sobe bastante, né? Não tinha sido muito efetivo, mas tentou a todo momento. Tentou a todo momento, não sofreu na parte defensiva, né? Até se esperava que fosse sofrer, porque quando o Neymar entra, o Neymar automaticamente ele cai mais pelo lado direito das defesas, né? O lado esquerdo do adversário, e o Samuel passa batido, passa tranquilo e faz o gol da vitória. Então, daria aí uma nota, principalmente pelo gol, uma nota 7,5 para o Samuel Xavier. O Thiago Silva, né, muito seguro, mais uma vez, chega a parecer que o Thiago não está em campo em alguns jogos, né, porque é um cara que joga tão fácil, tão simples, que não se percebe a presença do Thiago ali. Então, no final, ele até sente uma lesãozinha na coxa. Vai ser feito o exame de imagem hoje para saber se teve alguma lesão e se teve, qual foi o grau, né? Mas o Thiago consegue ficar em campo até o fim. Mas muito bem também. Acho que uma nota 6,5 ali para o Thiago. O companheiro dele, o Freitas, né? Um cara que, de certa forma, é muito perseguido pela torcida. Fez um bom jogo, mais uma vez fez um bom jogo, abusou dos lançamentos, das bolas longas e acertou, né? Acertou. O Freitas ele ainda não consegue me passar segurança, ele ainda não consegue. Eu não consigo ficar tranquilo quando o Freitas recebe uma bola, né? A todo momento dá a impressão que o Freitas vai perder, mas ontem não foi o que aconteceu. O Freitas foi muito bem, muito firme na marcação e acertando esses lançamentos também. Então, assim como o Thiago, acho que passou despercebido também no jogo, e isso é bom para zagueiro, né? Então, se eu der uma nota 6,5 para o Thiago, eu vou dar uma nota 7 para o Freitas, porque teve o plus das bolas longas, né? Inclusive, tem uma bola que ele dá para o Canóbio no primeiro tempo, que gera um ataque muito promissor ali para o Fluminense. Lateral esquerdo, o René. René foi seguro na defesa, como eu falei, pelo Santos não ter atacado, não ter oferecido perigo para o Fluminense, o setor defensivo do Fluminense ele sai muito fortalecido. Então o René ele faz um jogo ok ali defensivamente, no ataque ele simplesmente não aparece, na vez que apareceu ele recebe um passe numa jogada ensaiada ali de falta, o Ganso ameaça bater pro gol e abre para ele na esquerda e ele faz o cruzamento um pouquinho aberto demais. E aí não dá tempo do Samuel Xavier chegar e não dá tempo do ataque chegar. Foi uma jogada muito rápida, né? Inclusive, até falar dessa jogada ensaiada, como é bom, né? Como é bom ver uma jogada ensaiada no Fluminense. Há quantos anos que a gente não vê isso? Isso é uma das coisas mais bonitas no futebol. Quando você tem uma jogada ensaiada e que, se não dá certo, mas pelo menos se mostra algo promissor. E o Fluminense tinha muito tempo mesmo que não mostrava nada nesse sentido. Então, merecia até ter saído o gol ali. E isso a gente vê que já é fruto do trabalho, né? Então, vou dar uma nota 6 ali para o René. Meio campo, a gente tem Martinelli e Hércules. Começando com o Martinelli. O Martinelli faz um jogo num primeiro tempo muito bom, né? Com muita confiança, tentando jogar, desarmando, fazendo interceptação, não exagerando naqueles passes laterais e passes para trás que ele costuma fazer. Se viu um Martinelli corajoso, se viu um Martinelli que quis jogar, que chegou na frente, que tentou finalizar. Esse é o Martinelli que a gente quer ver, principalmente para um jogador que joga de segundo volante, né? Então, no segundo tempo, ele até consegue manter essa atuação, né? Então, o Martinelli, para mim, foi um dos melhores em campo ontem. Jogou muito bem. Daria uma nota aí, uma nota 7,5 também para o Martinelli, né? Igualando a nota de Samuel Xavier. Hércules. O Hércules,
em muitos momentos do jogo, o Hércules ele jogou mais recuado do que o Martinelli, né? O Martinelli ele foi o 8 e é como se o Hércules fosse o 5. Então, quando você tem um jogador que se destacou nos últimos anos, principalmente porque chegava muito na área adversária, porque finalizava, porque fazia gol, porque a todo momento fazia esse trabalho, né, daquele jogador que vai e volta, que vai e volta, que trabalha lá na frente, que auxilia a defesa, que faz a defesa não, o ataque faz infiltração. Quando você prende o Hércules um pouco mais, você está perdendo a melhor qualidade, a melhor característica do jogador, né? Então, se for para ter o Hércules dessa maneira, não vale a pena ter o Hércules titular, porque ele vai acrescentar muito pouco. Então, o Hércules ontem, eu acho que deixou muito a desejar, né? Deixou a desejar, mas mesmo assim não fez uma partida horrorosa. Fez uma partida regular, né? Então, daria aí uma nota 5,5 para o Hércules. Fechando o meio campo, Lima. Lima, que também fez um bom jogo inicialmente, buscou bastante, sofreu faltas ali próxima à área, tentou, né? Não foi um jogador que se escondeu, mas também não foi nada absurdo, não foi decisivo, não teve nada demais, né? Então, daria também uma nota 5,5 ali para o Lima, não foi dos piores, né? Agora, setor de ataque, né? Canóbio. Canóbio, para mim, foi talvez o pior jogador do Fluminense em campo, porque foi um jogador que ele foi muito acionado. É um jogador muito voluntarioso, né? Ele foi muito acionado, muito acionado. Só que as jogadas simplesmente não acontecem, né? Principalmente, o Canóbio ele foi muito prejudicado com a ausência do Fuentes, né? O Canóbio ele não é aquele jogador habilidoso, não é aquele jogador... Ele não é o mais habilidoso, ele não é o mais veloz, ele não tem um X1. É um jogador voluntarioso. É um jogador que vai ajudar na defesa, vai correr, vai ter pulmão, coração pra caceta durante o jogo. Mas ele não vai decidir, né? Dificilmente ele vai ter esse poder de decisão. Então, o Fuentes auxiliava muito ali, porque o Fuentes fazia a profundidade e o Canóbio conseguia fazer a diagonal. Então, ele entrava muitas das vezes como um segundo atacante ali por trás de Germancano. Quando o Fuentes sai, o René não faz esse tipo de função. O René ele se limita aí até a intermediária. Então, à medida que o René só vai até a intermediária ofensiva, o Canóbio tem que fazer o restante do campo no sentido de profundidade, de ir à linha de fundo. Então, não consegue, não sai nada, né? Então, foi muito prejudicado, né? Talvez seja até o momento da gente começar a debater sobre o Canóbio, né? Ou, de repente, uma barração. Não sei se seria o caso nesse momento, até porque para você barrar ele, você precisaria ter um jogador de muita qualidade, ele superior a ele na posição. Quem seria? Keno? Acho que a gente já teve provas o suficiente, mostras o suficiente, é que o Keno ele rende muito mais entrando nos últimos 20, 30 minutos, né? Então, todas as vezes que o Keno começou, o Keno não nos deu uma boa resposta. Então, se não barrá-lo, de repente a gente começar a pensar numa mudança de posição para o Canóbio. Né? Não seria absurdo nenhum a gente imaginar um Canóbio de ala esquerda, com o Fluminense jogando com uma defesa mais reforçada com 3 nomes, né? E aí você poderia ocupar aquele espaço do ataque com outro jogador, e aí o Canóbio auxiliando, ou então a gente até mesmo trabalhando com o Canóbio de segundo volante, por que não? O Canóbio mesmo, quando ele dá uma entrevista uma vez para a Flu TV, ele fala que é uma posição que era a posição dele, né? Uma posição que ele se considera ali um meio-campista. Ele até usa a palavra volante, né? Então, por que não trabalhar com um Canóbio de volante? Você ganha uma opção a mais ali para você trabalhar com um jogador mais habilidoso na ponta esquerda. São coisas que eu acho que o Renato ele vai começar a ficar de olho, né? Porque se o Canóbio continuar não entregando números, não entregando resultados ali pelo lado esquerdo, eu acho que em breve o Canóbio vai ter alguma mudança, seja com relação à titularidade ou posição, né? John Arias. O Canóbio, dá uma nota para o Canóbio aí, acho que uma nota 4,5. Né? Como eu falei que eu acho que ele foi o piorzinho do Fluminense, uma nota abaixo lá do Fábio, 4,5 para o Canóbio.
John Arias. Cara, John Arias é impressionante. Chovendo molhado falar do John Arias, né? Um jogador que luta o jogo todo. É um jogador que a bola simplesmente cola no pé. Ele dá aquele driblezinho dele que ele vira de costa e gira muito rápido e sai pela parte de fora do campo, que é muito difícil de tomar a bola do John Arias. É um jogador forte, veloz, bate muito bem na bola e mais uma assistência, né? Então, o Arias, para mim, foi o melhor jogador em campo. Nota 8 para John Arias. Jogadoraço, jogadoraço. Não me canso de falar de John Arias, o quanto foi importante esse cara ter continuado no Fluminense, né? O Fluminense sem John Arias teria sido trágico. E Germancano, né? Germancano fez aí mais um jogo fraco contra adversários mais fortes, né? Germancano que tem números muito bons no ano, mas se a gente for considerar os jogos contra times grandes, times de Série A, o Cano ele fez um gol contra o Botafogo de pênalti e um gol contra o Vasco numa finalização do Fuentes que ele desvia no meio do caminho. Tirando isso, a gente enfrentou o Flamengo 3 vezes, a gente já enfrentou o Fortaleza, enfrentamos o Red Bull Bragantino e agora o Santos, né? E o Cano passou em branco em todos. E não dá nem para falar que é porque ele não teve chance. Ele teve. Inclusive nos jogos contra o Flamengo ele teve uma chance de cabeça claríssima na entrada pequena área, né? O jogo de ontem ele teve a oportunidade dele de cabeça também, mas esse era o meu grande temor. Por isso que eu não conseguia comemorar efusivamente como se o Cano tivesse voltado, né? Calma. Os gols dele foram contra times pequenos. Muitas das vezes ele tentou, né, sair da área, se movimentar, e toda vez que ele tenta aquele passe de primeira dele, aquilo ali me dá um arrepio na espinha, cara. Teve umas 2 ou 3 bolas ontem que ele devolve a bola para o Santos, né? Então, é complicado, né? Mas é aquilo, vai ser titular porque o reserva dele é o Everaldo. Então, não que o Everaldo, para mim, seja uma tragédia. Eu acho que não é o bagre todo que pintam aí, mas o Cano ele tem muito prestígio no Fluminense para ser barrado por Everaldo. Eu não acredito que isso vai acontecer, a não ser que o Everaldo passe a ter chance e comece a empilhar gols, né? Então, uma nota 5 aí para Germancano. E os que entraram, né? Tivemos Facundo Bernal entrando no lugar do Hércules. Eu acho que mais uma partida do Bernal. O Bernal se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro, ao ritmo, ao físico do futebol brasileiro. Finaliza muito bem de fora, jogador alto, bate com as duas pernas, lançamento. Precisa ainda, né, ter aquela maldade uruguaia ali, aquela intensidade na marcação, né? Ser um cara mais intenso na parte da marcação. Mas eu acho que em breve é questão de curto espaço de tempo termos Bernal titular. Mais um jogo que ele entra muito bem, faz o papel dele, quase faz um golaço, né, no segundo tempo. Então, daria aí uma nota 6,5 para o Bernal. Eu acho que em breve vai ser titular. E digo sempre, é um jogador que, se o Fluminense souber lapidar, a gente pode ter um grandíssimo jogador em nosso elenco aí pela frente. Né? Não só para jogar no time titular, como para ser vendido por muitos milhões de reais aí em breve. Thiago Santos apareceu pouco, né? Entrou no final, ali no lugar do Martinelli, então não vou dar nenhuma nota para o Thiago Santos, porque não teve nada de muito participativo ali, mas ajudou a fechar a defesa ali no final, né? Tivemos Everaldo no Cano, também jogou muito pouco, entrou aí faltando alguns minutos também, não teve muito tempo para fazer nada, também não vou dar uma nota para ele. O Keno, no Canóbio, Keno dessa vez não mostrou muita coisa, não mudou o jogo como ele vinha fazendo, né? Então, uma nota 5 também para o Keno. E o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso que entra no lugar do Lima. Também ontem não se destacou, não teve nada demais ainda, mas o Ganso a gente sempre tem que ressaltar que é apenas o terceiro jogo dele, né? Pouquíssimos minutos que ele tem ainda nesse ano de 2025. Está ganhando ritmo de jogo, recuperando a parte física. Então, é como se ele estivesse começando a temporada dele agora. Então, a gente vai ver aí o Ganso bem abaixo, pelo menos aí nos
nos primeiros 10, 15 jogos, né? Então, uma nota 5 também pro Ganso. E Renato Gaúcho, cara, Renato Gaúcho, eu acho que o time mudou a postura, mudou o astral, né? Com a chegada dele. É um cara que sabe lidar muito bem com o grupo, sabe dar moral para todo mundo. Dificilmente você vai ver um jogador que não gosta do Renato. Então, pela vitória, né, não fez mudanças significativas, né? Mas mostra que o time já vai começando a ter algumas diferenças com a cara dele. Então, isso vai demorar a acontecer ainda, mas gradativamente. Então, vai a nota pela vitória aí, uma nota 6,5 aí por Renato pela vitória, né? Então, o importante é isso. Fluminense, 6 pontos no campeonato, né? Brigando lá na parte de cima da tabela. O campeonato vai ser muito equilibrado. Talvez a gente tenha 2 favoritos absolutos só. Dois times, né? Talvez um pouco mais acima, o resto, tudo muito parecido. Então, é um campeonato que, se brigar por título, vai ser difícil por causa do elenco reduzido, mas pelo menos uma Libertadores eu acho que dá para a gente buscar, né? E aí partir para buscar os títulos nas Copas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, valeu muito pelo resultado, mais uma vez, né? A atuação a gente vai cobrando aos pouquinhos, mas mais um jogo sem ser vazado, isso é importante também, e faz o time ganhar moral para a sequência do campeonato, 2 campeonatos, né? E anima a torcida também, a torcida que botou lá 46 mil pessoas ontem no Maracanã. Então é uma torcida sensacional, a torcida do Fluminense. Com certeza não vai abandonar o time, principalmente enquanto a gente continuar ganhando, né? E isso é algo que eu sempre falo, e o Renato falou isso também, né? Que quem leva a torcida para o estádio é o time, não é o contrário. Não é a torcida que vai para lá, né? Não é o time que joga bem por causa da torcida, é a torcida que vai para o estádio por causa do time. Então, quando o time continuar respondendo, a torcida vai continuar chegando junto também, beleza? Não deixando de fazer 2 observações, né? Primeira, sobre o árbitro, né? O Trace, né? Que tem a jogada lá no primeiro tempo de um possível pênalti no Canóbio. Eu não acho que foi um pênalti claríssimo, mas existe o contato. Então, a partir do momento que existe o contato, vai para a interpretação, né? Então, não teve nem chamada de VAR. Isso aí me chama um pouco a atenção, né? Porque a gente já viu esse tipo de pênalti ser marcado várias vezes para outros times. Então, para a gente, nem o VAR teve. É um juiz que parou bastante o jogo. Muitas das vezes o jogo poderia correr e ele parava. Então, só por talvez essa falha aí do Canóbio, ele poderia até não ter marcado pênalti, mas ter ido conferir, né? Até porque o árbitro é ele, pô. Não é o árbitro de vídeo que decide. O árbitro, a palavra final é do árbitro, né? Então ele foi baseado unicamente no que ele viu em campo ali naquele momento. Foi uma jogada muito rápida, ele não estava do lado da jogada. Então eu acho que pelo menos poderia ter ido para o VAR, né? E também outra segunda e última observação, a narração do nosso querido Galvão Bueno, né? Uma coisa trágica. Galvão parecia que estava narrando ali um evento do Neymar apenas, né? Só falava do Neymar, 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 Neymar. Parecia que eu estava vendo um jogo da Libertadores, onde o Fluminense era um time argentino e o Santos era um time brasileiro, né? Que a todo momento os comentários eram: como que o Santos vai fazer para conseguir vencer o jogo? Como o Santos vai fazer? Não, pô. O time da casa é o Fluminense, é um time gigante. Você tinha que estar enaltecendo ali o Fluminense, não tentando trazer soluções para o Santos. Então, uma narração muito ruim, trocando nomes, não sabia o nome dos jogadores. Teve uma bola numa cobrança de falta que o René estava de frente, o Galvão não sabia quem era o René. Então, para um cara que trabalha com isso, né, acho que ficou muito aquém. Não tem um mínimo de estudo ali para você entender o time que você vai narrar, né, falando do Aras como se o Aras fosse uma novidade. Enfim, é o Galvão Bueno que por isso que está sendo escanteado, né, cada vez mais, chamando o Santos de Corinthians, enfim, um show de horrores, né?
Mas é isso. 3 pontinhos na conta e vamos para a próxima, né? Amanhã tem vídeo aqui no canal, 7 horas. Fiquem ligados aí, um vídeo com as notícias do dia. Então é isso, galera. Boa semana para todos. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!